Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Bruno Catunda falando, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de literatura, certo? Dando continuidade ao nosso livro Pequeno Príncipe, ok? De onde a gente parou, vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. Mas antes eu queria ter uma conversa um pouco mais séria com vocês. Recebi algumas das atividades de vocês, né? Alguns dos nossos alunos nos mandaram aquela última atividade relacionada ao desenho, à ilustração, né, livre sobre o Pequeno Príncipe. Só que muita gente não me mandou, gente. Então eu preciso de verdade que vocês mandem essa atividade para mim. Quem está com alguma outra atividade atrasada, mande também para que a gente possa fazer as correções e mandar de volta para vocês, tá bom? Então, é de suma importância que vocês todos acompanhem as atividades e possam enviar, certo? Essa especificamente tem que ser via WhatsApp para que a gente possa corrigir e dar o ok lá para você, tá bom? Então fica essa cobrança aí para vocês e parabéns àqueles que entregaram. Assim, recebi imagens que ficaram muito bacanas. Alguns alunos fizeram uma releitura das aquarelas do autor, né, e trouxeram grandes novidades. Eu pretendo fazer quando a gente voltar duas coisas, tá bem? Duas coisas, tá aqui, duas. A primeira é fazer uma exposição com essas imagens. A gente vai expor, né, como se fosse uma galeria de artes de vocês. Eu vou imprimir, né, quando voltar às aulas e vai ficar exposto por um determinado tempo lá na escola, identificado quem foi o aluno também, certo? E eu queria propor para vocês, quando a gente voltar, isso não é para agora, e não necessariamente vai ser imediatamente quando a gente voltar, a gente fazer uma coisa bem legal, bem bacana, que é um café literário, no caso dos alunos que são do horário da manhã, né? E um lanche literário para os alunos do período da tarde. O que é isso, né? A gente vai discutir alguns livros, né? Seja o Pequeno Príncipe ou outros que a gente passou, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente passou para o oitavo, para o nono ano, perdão, é O Segredo do Armário de Gabi, Iracema, se eu não me engano, no sétimo ano. A gente vai debater, conversar um pouquinho sobre esses temas, fazer um lanche bem bacana, ao mesmo tempo em que a gente conversa um pouquinho a respeito desses autores, tá bom? Eu começo a aula de hoje, gente, com essa frase que talvez seja a frase que melhor representa o Pequeno Príncipe. Ela não aparece nesse trecho que a gente vai ler hoje, mas eu senti a necessidade de falar já sobre ela a partir de agora, para que a gente entenda lá na frente o que é que a raposa, que é um personagem que ainda vai aparecer, não estou querendo dar muito spoiler para quem não leu, vai falar para o Pequeno Príncipe, né? E o conteúdo do debate entre os dois. Né? Parece um livro, eu tenho falado sempre isso a vocês, parece um livro relativamente simples, infantil, mas não é bem assim, né? A gente tem visto que há um debate sobre a imaginação entre adultos e crianças, e agora vai começar a dar uma virada de chave no nosso livro, e talvez a grande representação dessa virada seja essa frase aí, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você se torna eternamente, para sempre, responsável por aquilo que cativas. Guarde essa palavrinha aí, cativas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela ainda hoje e principalmente nas próximas aulas, quando aparecer o personagem da raposa no nosso livro, tá bom, gente? Então, fiquem atentos aí a isso. A gente tinha parado na parte dos baobás, lembra? Que o Pequeno Príncipe, ele não poderia plantar baobás no seu
no seu asteroide, porque senão ocuparia bastante espaço, né? Nem poderia levar uma manada de elefantes. Ele precisava de coisas singelas, pequenas, para ocupar aquele espaço, né? E aí a gente retoma a leitura, já está no meio do livro, daqui a pouco a gente está terminando, certo? E a gente vai continuar. Vamos lá. Príncipezinho, assim aos poucos fui entendendo sua vidinha melancólica. Durante muito tempo você só teve como distração a amenidade do pôr do sol. Fiquei sabendo desse novo pormenor na manhã do quarto dia, quando você disse: Adoro o pôr do sol. Vamos ver o pôr do sol. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar o sol se pôr. De início você teve uma expressão de grande surpresa. Depois riu de si mesmo e disse: Ainda acho que estou lá em casa. O príncipezinho não estava mais no asteroide dele, ele estava na Terra, tá bom? De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como todos sabem, está se pondo na França. Era só conseguir ir à França em 1 minuto para assistir o pôr do sol. Parece simples, né? Infelizmente, a França está um bocado longe, mas em seu planeta tão pequeno, era só puxar a cadeira alguns palmos e você olhava o crepúsculo sempre que quisesse. Um dia vi o sol se pôr 44 vezes. Aí eu queria lançar aqui para vocês algo interessante, né? Um pôr do sol, de fato, é algo muito bonito, o nascer do sol. Acredito que alguns de vocês já tiveram essa oportunidade. Mas será que o pôr do sol e o nascer do sol é tão bonito para alguém que tem ele à disposição tantas vezes no dia? Será que não entra uma certa. A pessoa fica assim um pouco preguiçosa? Isso está tão disponível para mim, tá tão. Acontece sempre que para mim tanto faz como tanto fez. Será que esse poderia ser o sentimento do príncipezinho por conta disso? Vamos lá. Um dia viu o pôr do sol 44 vezes e um pouco depois acrescentava, sabe? Quando a gente está muito triste, gosta do pôr do sol. Então, no dia das 44 vezes, você estava assim, tão triste, mas o príncipezinho não respondeu. Ficou essa incógnita aí, não é? No quinto dia, também por causa da ovelha, lembra da ovelha que a gente falou lá no início? Esse segredo da vida do príncipezinho me foi revelado. Ele me perguntou de supetão, sem preâmbulo, como se fosse resultado de um problema meditado durante muito tempo em silêncio. A ovelha se come arbustos, também come flores. Olha, isso vai ser importante para o futuro, tá bom? Ovelha come tudo que encontra, até flor com espinho. Sim, até flor com espinho. Até flor com espinho, ele perguntou, né? Sim, até flor com espinho. Então, espinho serve para quê? Eu não sabia. Na hora estava muito ocupado tentando destarrachar um parafuso apertadíssimo do motor. Estava bem preocupado, pois a avaria começava a parecer muito grave e a água potável acabando me fazia temer o pior. Espinho serve para quê? O príncipezinho nunca desistia de uma pergunta. Depois de fazê-la, eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. É pura ruindade das flores. Oh! Mas depois de um silêncio, ele soltou com uma espécie de rancor. Eu não acredito em você. As flores são frágeis, são ingênuas, protegem-se como podem, acham-se terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Naquele momento pensava, se esse parafuso continuar resistindo, eu vou arrancá-lo com uma martelada. O príncipezinho atrapalhou de novo minhas reflexões. E você acha mesmo que as flores... Não acho nada. Respondi qualquer coisa. Sou aqui ocupado com coisas sérias. Olha aí mais uma vez o conflito adulto e criança, tá bom? Ele me olhou estupefato, irritado. Coisas sérias. Ele me via de martelo na mão, com os dedos pretos de graxa, debruçado sobre um objeto que lhe parecia feíssimo.
Está falando como gente grande. Senti um pouco de vergonha, mas impiedoso ele acrescentou: está confundindo tudo, misturando tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudia seus cabelos dourados ao vento. Conheço uma planta onde existe um senhor carmesim. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada além de contas. E o dia inteiro repete como você: sou um homem sério, sou um homem sério. Olha mais uma vez aquele conflito, né? O que de fato é importante na vida, fazer as contas, no caso aqui provavelmente ele está falando de um contador, obviamente fazer as contas de matemática, eu acho que você já pensou aí, né? Vou parar de fazer conta por causa disso, nada disso. Ele deve estar falando da profissão de um contador. Ou isso é igualmente importante, assim como cheirar uma flor, contemplar uma estrela, algo nesse sentido, né? É, plantar uma árvore, enfim, ler um livro. Será que essas coisas não são tão importantes? Vamos continuar. E isso o deixa cheio de orgulho. Mas não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho agora estava lívido de raiva. Há milhões de anos as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos, mesmo assim, as ovelhas comem as flores. E não é sério procurar entender porque elas têm tanto trabalho para fabricar espinho, que nunca servem para nada. Não é importante a guerra das ovelhas e das flores? Não é mais sério e importante que as contas de um homem zarrão velho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em lugar nenhum, a não ser no meu planeta, e uma ovelhinha pode aniquilar essa flor de uma só vez, assim numa manhã, sem nem perceber o que está fazendo, não é importante isso? Ficou vermelho, depois continuou. Alguém que ama uma flor como um único exemplar nos milhões e milhões de estrelas sente-se feliz só de olhar para elas e pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se a ovelha comer a flor, para ele é como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante? Não conseguia dizer mais nada. Desatou a soluçar. Anoitecera. Eu tinha largado as ferramentas. Estava pouco ligando para o martelo, o parafuso, a sede e a morte. Numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, havia um príncipezinho que eu precisava consolar. Peguei-o no colo, acalentei-o, dizia-lhe: a flor que você ama não corre perigo. Vou desenhar uma focinheira para a ovelha. Vou desenhar uma armadura para a flor. Vou. Não sabia muito bem o que dizer. Sentia-me desajeitado, não sabia como chegar até ele, onde o alcançar. É tão misterioso o país das lágrimas. Talvez seja um momento mais difícil até agora do livro, né? Mais pesado, mais complexo na relação entre o aviador e o pequeno príncipe, né? Eles brigaram, né? Por conta da questão da flor e da ovelha. Bem depressa, aprendi a conhecer melhor aquela flor. No planeta do Príncipezinho sempre houvera flores muito simples, ornadas com uma única fileira de pétalas, que não ocupavam espaço, não atrapalhavam ninguém. Apareciam de manhã na relva e se extinguiam à noite. Mas aquela havia germinado certo dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho vigiara com muito cuidado aquele broto que não se parecia com os demais. Podia ser um novo tipo de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à formação de um botão enorme, sentia que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor nunca acabava de se embelezar. Abrigada em seu aposento verde.
Escolhia com esmero as cores, vestia-se devagar, ajustava as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada como as papoulas. Só queria aparecer no pleno fulgor da sua beleza. Sim, ela era muito vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, tinha durado dias e dias. Mas eis senão que certa manhã, justamente na hora do raiar do sol, ela se mostrara. Ela que trabalhara com tanta precisão, disse bocejando: Ah, acabei de acordar. Desculpe, ainda estou toda despenteada. O príncipezinho então não pôde conter a admiração. Como a senhora é linda! Não é? Respondeu suavemente a flor. E nasci junto com o sol. O príncipezinho logo percebeu que ela não era lá muito modesta, mas era tão esternecedora. Acho que está na hora do de jejum, acrescentara ela logo depois. Faça-me a bondade de cuidar de mim. E o príncipezinho, muito confuso, depois de pegar um regador com água fresca, servira a flor. Eu coloquei, reparem, essa aquarela é um pouco diferente. Eu busquei nessa aula trazer aquarelas de outros autores, tá bom? De outros que fizeram releitura, assim como vocês fizeram releitura nas pinturas que vocês fizeram, tá bom? Foi assim que desde logo ela o atormentara, com sua vaidade um tanto quanto melindrosa. Um dia, por exemplo, ao falar de seus 4 espinhos, ela dissera ao príncipezinho: Que venham os tigres com suas garras, não há tigres no meu planeta, objetara o príncipezinho. Não há, além disso, tigre não come relva. Não sou relva, respondera baixinho a flor. Desculpe, não tenho medo de tigre, mas tenho horror à corrente de ar. O senhor não tem um paravento? Horror à corrente de ar. É muito azar para uma planta, observar ao príncipezinho. Essa flor é bem complicada. À noite cubra-me com uma redoma. Faz muito frio aqui. Péssimas instalações. O lugar de onde venho, mas interrompeu-se. Tinha vindo em forma de semente. Não poderia ter conhecido nada dos outros mundos. Envergonhada por ter se deixado apanhar, preparando mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para fazer o pequeno príncipe se sentir culpado. Então ela forçou mais a tosse para fazê-lo sentir remorso. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade de seu amor, logo começou a ter dúvidas sobre ela. Tinha tomado a sério palavras sem importância e ficara tristíssimo. Essa imagem aí, o príncipe ainda não tinha feito a redoma para cuidar da flor, mas ele tinha feito uma paramentalha, uma espécie de papelão, quem sabe até a caixa, né, que da ovelha para proteger a flor das correntes de ar. Essa outra aqui é o tigre, é um tigre com a flor. A flor disse que não tinha medo de tigre, né? Afinal de contas, tigre não come relva, segundo o príncipezinho, mas a flor era tão orgulhosa que ela disse que não era relva, era uma flor, né? Mas medo de corrente de ar, e isso apavorava a flor. Afinal de contas, uma rosa é algo extremamente frágil, né? Ela pode ter as suas pétalas arrancadas por uma corrente de ar. Não devia ter lhe dado ouvidos, confidenciou-me um dia. A gente nunca deve dar ouvidos às flores. Deve olhá-las e cheirá-las. A minha perfumava o planeta, mas eu não sabia sentir prazer nisso. Essa história das garras que tinha me deixado tão irritado deveria ter me condoído. E confidenciou também. Eu não soube entender nada. Deveria tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras. Dela eu recebi o perfume e luz. Nunca deveria ter fugido. Deveria ter adivinhado sua ternura através daqueles míseros ardis. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la.
E tem essa imagem também, uma outra releitura da redoma, que é essa espécie de vidro acrílico que o príncipezinho desejou fazer para cuidar da sua flor, tá bem? Acho que para fugir, ele aproveitou uma migração de aves silvestres. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Varreu direitinho seus vulcões. Olha aí, varrer vulcões é algo meio estranho, né? Ele possuía 2 vulcões ativos. Era bem cômodo para esquentar o café da manhã. Também possuía um vulcão extinto. Um asteroide tinha 2 vulcões ativos e um extinto. Mas como nunca se sabe, conforme dizia ele, também varreu o vulcão extinto. Quando estão limpinhos, os vulcões queimam devagar e com regularidade, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fogueiras em chaminés. Evidentemente, em nossa Terra, somos pequenos demais para limparmos nossos vulcões. Por isso que nos causam tanto aborrecimento, uma comparação do asteroide com a Terra, tá bom? Com um pouco de melancolia, o príncipezinho também arrancou os últimos brotos de baobá. Achava que nunca precisaria voltar, mas aquela manhã todos aqueles trabalhos habituais que pareceram extremamente suaves, e quando regou a flor pela última vez e preparou-se para abrigá-la sob a redoma, percebeu-se com vontade de chorar. Adeus, disse a flor, mas ela não respondeu. Adeus, repetiu. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Fui uma boba, disse ela por fim. Peço desculpas. Trate de ser feliz. Ele ficou surpreso com a ausência de recriminações. Ficou lá, todo sem jeito, com a redoma no ar. Não entendia aquela mansa doçura. Mas é que eu te amo, disse a flor. Você nunca soube por culpa minha. Isso não tem importância nenhuma, mas você foi bobo como eu. Trate de ser feliz. Deixe estar essa redoma. Não quero mais saber dela. Mas o vento? Não estou tão resfriado assim. O ar fresco à noite vai me fazer bem. Sou flor. Mas e os bichos? Vou precisar suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Parece que são tão bonitas. Se não, quem virá me visitar? Você vai estar longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo. Tenho cá as minhas garras, os espinhos. Né? E ingênua, mostrou seus 4 espinhos. Depois acrescentou: não fique aí perdendo tempo. É muito desagradável. Decidiu ir embora, vá, pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. No momento em que a flor percebeu que estava perdendo o príncipezinho, foi o momento em que ela viu que era melhor deixar o orgulho de lado. Né? Pediu desculpa pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua vaidade e, enfim, mesmo assim viu o príncipezinho partir. E assim muitas vezes, vale essa reflexão, gente, para as nossas vidas. Muitas vezes a gente dá valor apenas quando perde. Isso serve para um familiar, isso serve para um amigo, isso serve para tantas situações de nossas vidas. Que a gente possa aprender a dar valor às pessoas, às flores que se apresentam durante a nossa vida, enquanto estamos perto delas. Ainda que elas tenham espinhos que podem simbolizar os defeitos das pessoas, mas mesmo assim que nós possamos valorizá-las, dizer o quanto nós a amamos, nós gostamos, né? Assim como a flor tinha o príncipezinho, alguém que cuidava dela e ela também não o valorizou, né? E termina com essa situação bem triste até essa parte do livro. Mas eu falei lá no início que eu queria que vocês lembrassem daquela palavra, né? Cativas. E mais à frente vai aparecer um outro personagem bem importante no livro. Eu acho que daqui a 2 vídeos ele vai aparecer, certo? A gente vai para uma outra parte. E na segunda, que eu acho que já vai ser o encerramento, a gente vai falar desse outro personagem, que é justamente o que fala
aquela frase do início, né? Tu te tornas responsável, eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí o príncipezinho vai lembrar da flor e vai ver que a relação dele com a raposa é também conflituosa. Tem um certo conflito, mas também tem posteriormente uma proximidade. Sem dar muito spoiler, tá bom? Gente, o que é que eu quero de vocês? Eu vou deixar algumas atividades no plural relacionada ao Pequeno Príncipe para responder no plural. Quem quiser responder no caderno, quiser responder e mandar a foto para mim, pode mandar também, tá bom? Hoje já é possível, o plural está com a nova ferramenta que é de você mandar a foto lá como resposta. Então, quem quiser mandar uma foto como resposta, tirar uma foto do caderno das respostas, pode tirar também, tá bom? E eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Quem você cativa? Com quem você se importa? Esse daí não precisa me responder. Responda para o seu coração. Responda para você mesmo. Literatura vai muito além do que ler um livro, escrever um livro. Podemos contemplar a beleza das palavras. Serve também para a gente refletir e melhorar a nossa mente, a nossa alma e nosso coração. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Até mais.